Muita gente pensa que a melhor estratégia para emagrecer seria pular refeições ou ficar muito tempo sem comer. Mas hoje eu vou te contar porque essa estratégia pode não só não fazer efeito, como também ser um tiro no teu pé se tu pensa em ser mais saudável ou até mesmo em emagrecer. Seja bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre o primeiro dos 3 pilares da nutrição que eu considero imprescindíveis para que a gente tenha uma alimentação saudável e até mesmo para que a gente encontre algum objetivo estético como o emagrecimento. O primeiro pilar deles é a frequência e não é por acaso que ele é o primeiro pilar. É justamente porque ele tem todo um embasamento de ser e eu vou te explicar nesse vídeo. Sabe aquela história de que a gente deve comer de 3 em 3 horas? Não é que ela seja exatamente assim para todo mundo, mas ela tem uma razão e é justamente isso que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Pra gente falar um pouco sobre essa história de regularidade, eu vou começar te mostrando uma escala que a gente chama de escala da fome e saciedade. Basicamente, ela é uma escala de 1 a 10 e a gente tem nessa escala o nível 1, que é o nível da nossa maior fome que a gente tem quando a gente tá se sentindo fraco, quando a gente tá se sentindo até cansado de tanta fome. E o nível 10, que é quando a gente tá se sentindo mais saciado, ou seja, a gente tá se sentindo muito estufado, praticamente se sentindo mal mesmo e quase doente de tão saciado em que a gente tá. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que o nível 10 não é um nível satisfeito. Então, pra gente chegar no nível 10, a gente tá se sentindo muito mal. Então, o ideal é que a gente fique nos que estão verdinhos, ou seja, ali entre o 3, 4 e 5. Justamente como vocês podem ver pelas cores e pelo que eu expliquei, a ideia é que a gente tente ficar sempre mais dentro do meio e não nas extremidades. Justamente porque quando a gente tá em uma das extremidades, é muito fácil a gente acabar indo pra outra. E eu vou te dar um exemplo disso. Naquela ideia de pular refeições para poupar calorias, a Maria, que vai ser o nosso exemplo, resolveu que ela não quer mais tomar café da manhã. Então ela come antes de dormir, ela vai dormir ali pelas 11 horas da noite, acorda às 7 e ela resolve que não quer tomar o café da manhã. Ela também não se organiza muito para levar um lanche da manhã, não é algo que ela ache super importante, e a primeira refeição do dia dela vai ser o almoço. Vocês concordam comigo que é muito provável que ela esteja ali pro nível 1 de fome quando ela for comer esse almoço? E quando ela tá no nível 1 de fome, vocês acham que a escolha dela e o quanto ela vai realmente ter um poder de escolher aquilo que ela quer comer de verdade vai estar super bom ou ela vai acabar pegando algo bem mais gorduroso? A Maria provavelmente já tá morta de fome à 1 da tarde e ela vai almoçar em um buffet livre. No buffet livre, chegando lá, ela tem a opção de comer saladas e pratos mais frescos, mas ela também tem a opção de pegar frituras e pratos um pouco mais gordurosos, como carnes gordas, massas com queijos e etc. Qual é a chance dela escolher esses pratos ao invés das saladas? É muito mais provável que ela acabe tendo um poder de escolha muito menor daquilo que ela quer comer de fato e daquilo que faz sentido pro objetivo dela. Então é bem provável que ela acabe exagerando no prato dela, acabe pegando sobremesa a mais e isso sim é o que vai acabar com a poupagem de calorias dela, ou seja, ela vai acabar comendo mais do que ela deveria, mesmo tendo poupado aquelas calorias de manhã. Isso não vai fazer sentido quando a gente pensa no dia inteiro. Da mesma forma, pensa como isso é importante quando a gente pensa em saciedade. É muito provável que ela não vá parar no nível 5 de saciedade, ou seja, ela não vai parar quando ela estiver satisfeita. Ela vai acabar avançando os níveis e vai parar provavelmente no nível 9 ou no nível 10, quando ela já estiver com dor abdominal, já estiver cheia, já estiver realmente desconfortável. Isso não é interessante, pensando também no quanto a gente fica com sintomas gastrointestinais depois. Então, não é uma qualidade de vida que a gente quer ter, estar sempre com a barriga cheia e desconfortável. E agora pode ser que tu esteja pensando, mas pra mim é tranquilo, eu nunca pulo o café da manhã. Mas existe uma outra situação em que também é bem comum a gente acabar passando os nossos sinais de fome e saciedade. E é justamente no final da tarde, aquela fome que vem no final da tarde, depois de voltar do trabalho. E normalmente ela tem 2 causas bem comuns, que é o café da manhã, que não é muito bem feito, ou o lanche da tarde, que é um lanche da tarde mais pobre em proteínas, pobre em fibras, que normalmente é aquele lanche bolo, bolachinha, café preto, alguma coisa que tinha ali no teu trabalho ou que tu conseguiu comprar e que realmente não tinha uma densidade nutricional, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, ou seja, da qualidade. Então a gente não tinha ali proteínas, que nos dão mais saciedade, fibras que ajudam na saciedade, ajudam na regulação da glicemia e a gente também provavelmente não tinha gorduras boas que também trazem mais saciedade. Era provavelmente algum carboidrato refinado que eleva a nossa glicemia muito rápido, depois a gente tem a queda dela e aí com ela vem aquela fome de leão, digamos assim, então uma fome muito mais forte do que aquela que a gente está acostumado e isso acontece normalmente no horário em que a gente chega em casa. Quando a gente pensa nesse horário pós-trabalho, também é um horário de muito estresse. Então o estresse também é outra coisa que acaba elevando um pouco o nosso cortisol e pode acabar nos dando mais sensação de fome e aí sim de a gente querer comer algo para nos confortar. E aí normalmente quando a gente vai buscar esses alimentos mais
conforto, eles são alimentos mais palatáveis, mais gordurosos, mais ricos em açúcar, que não são alimentos tão interessantes quanto a gente poderia ter se a gente tivesse feito uma escolha no lanche à tarde mais adequada e mais nutricionalmente mesmo com qualidade. E dentro dessa seara toda também entra a questão do delivery, ou seja, quando a gente chega em casa cansado e com vontade de comer algo, o que o nosso corpo pensa? Ele não é burro, né? Então ele sabe exatamente onde a gente tem mais calorias, se é num prato de arroz, feijão, salada, carne, ou se é em um hambúrguer com batata frita, com uma pizza. Então a gente sabe que o delivery ele tem mais calorias, o nosso corpo sabe disso também, e ele vai preferir isso nesse momento, até porque a gente não precisa preparar, então a gente não precisa gastar mais esse tempo, a gente só pede e a comida já chega pronta. E aí entra a oportunidade da gente também trazer a organização para nossa vida. Então já ter comidas preparadas, já ter ali uma refeição, um jantar, um lanche. Justamente por isso eu vou bater com vocês na tecla da regularidade. Então o café da manhã não é uma refeição opcional. Os lanches intermediários, tanto o lanche da manhã quanto o lanche à tarde, não são refeições opcionais. Se eles já estão na tua rotina ou se eles ainda não estão bem estruturados, a gente precisa começar a estruturar eles justamente para te manter nessa parte verde da nossa escala. Então, se a gente conseguir te manter sempre ali entre o 3, entre o 5, tu não vai ter um exagero por fome. Porque às vezes a gente pensa, nossa, tô comendo demais por motivos emocionais. E na verdade não é emocional, na verdade é fome mesmo. Nosso corpo pede energia e ele sabe exatamente onde ele vai tirar essa energia. Então ele vai tirar de onde ele sabe que tem mais calorias, que é justamente nos alimentos hiperpalatáveis. Agora que tu já entendeu a importância de ter uma rotina alimentar bem estabelecida, de ter horários, de ter uma regularidade com os teus lanches, com o teu café da manhã, vamos praticar? A nossa primeira prática, o tema de casa que vocês vão ter vai ser fazer um diário alimentar, que vocês podem fazer inclusive no aplicativo em que a gente teve a consulta e o teu plano alimentar por ali. Então ali tu vai tirar uma foto de todas as tuas refeições e o ideal agora nesse primeiro momento é que tu faça as refeições nos horários em que a gente combinou. Por isso que eu disse que comer de 3 em 3 horas não é o mais adequado para todo mundo. Então vai depender do que a gente combinou em consulta. Se pra ti fica melhor não fazer o lanche da manhã e fazer o lanche à tarde, ou fazer os dois, ou fazer uma ceia. Então tudo vai depender da nossa combinação, mas a ideia é fazer o diário alimentar em todas as refeições em que a gente combinou. A partir do momento que tu fez a refeição, tira uma foto. Não precisa ser exatamente a refeição do plano, então a gente vai trabalhar isso na próxima consulta em que a gente for trabalhar a qualidade. Agora a gente vai dar preferência para regularidade, ou seja, comer naquele horário para que a gente tenha uma rotina alimentar. E depois a gente vai refinando isso com qualidade e com quantidade. Posso contar contigo para fazer esse desafio? Até a nossa consulta!